Algo aconteceu com você hoje. Pode ser que você ainda não tenha encontrado as palavras exatas para descrever, mas algo dentro de você mudou. Uma engrenagem que estava travada há anos finalmente girou e eu vim aqui justamente para te dizer o que foi isso. Você passou pelo teste. Você não percebeu enquanto estava acontecendo, porque o teste não parecia uma prova, parecia uma carga, parecia um deserto. Parecia o silêncio de Deus quando você mais precisava de uma resposta. Mas agora, a recompensa que já estava sendo preparada nos bastidores da sua vida começa a se mover em sua direção. Ao chegarmos ao final desta nossa conversa, você vai reconhecer os 5 sinais específicos que têm aparecido na sua rotina e entender por que eles não são obstáculos, mas confirmações de que você foi aprovado. Você vai compreender o padrão exato que bloqueava sua colheita e por que o seu esforço, embora intenso, parecia não render frutos. E antes que este momento termine, eu vou pronunciar uma declaração sobre a sua jornada, que acredito ser a única razão pela qual esta mensagem encontrou o seu caminho nesta data de 5 de junho. Você tem sentido uma exaustão que o descanso não cura. Não é apenas o cansaço do corpo, é um peso na alma, como se você estivesse carregando uma responsabilidade que não lhe pertence. Você tem notado que conversas que antes faziam sentido agora parecem vazias, e pessoas que você considerava próximas começaram a se afastar, deixando um espaço que você não entende, mas que intuitivamente sabe ser necessário. Você tem acordado em horas específicas, talvez às 3 da manhã ou às 4, com uma clareza súbita sobre coisas que antes te assustavam. Você tem visto números repetidos em lugares inesperados, como se o próprio universo estivesse enviando lembretes de que você não está operando sozinho nesta frequência. Muitos chamariam isso de crise, de desgaste ou de uma fase de azar, mas a verdade profunda é que isso é calibração. Sua vida está sendo ajustada para suportar a recompensa. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Essa que você pediu, mas que ainda não tinha estrutura para sustentar. O isolamento não é abandono, é proteção para que você não se contamine com as velhas formas de pensar enquanto sua nova realidade é desenhada. Seus dedos digitando esses 3 números são o seu espírito dizendo sim, uma concordância silenciosa com o que está sendo alinhado. Digite 888 e depois volte imediatamente para mim. Respire fundo agora. Deixe essa verdade assentar na parte de você que estava esperando por este reconhecimento. O que você viveu não foi uma perda, foi um esvaziamento necessário para que o novo pudesse ocupar o seu lugar. Você estava tentando colocar um vinho novo em um odre velho e a pressão que você sentiu foi o estresse desse material tentando se expandir. Mas por dentro, você já é alguém novo. Você tem operado a partir de uma fome que é correta, mas a rota que você escolheu para saciá-la era a rota do esforço humano, a rota da força do próprio braço. Você tem puxado cordas que já não estão presas a nada, tentando manter vivas situações que já expiraram.
misturando a sua fé com a ansiedade de quem teme não ser visto. Por trás de todo esse esforço, existe um padrão que você herdou de um tempo onde a sobrevivência era a única métrica de sucesso. Você aprendeu a ser forte, aprendeu a ser indispensável, mas esqueceu que, para o escolhido, a provisão nunca dependeu da sua capacidade de lutar, mas da sua capacidade de permanecer. Imagine que a sua vida é como o curso de um rio que desce da montanha. O rio não se esforça para chegar ao oceano. Ele apenas permite que a gravidade o guie, contornando as rochas que aparecem no caminho. Você tem tentado atravessar as rochas, em vez de contorná-las, e é por isso que você está tão cansado. A rocha não está lá para te impedir de chegar, ela está lá para te ensinar a direção. Ela está lá para garantir que, quando você finalmente cair na cachoeira da recompensa, você tenha a velocidade e a força necessárias para continuar o fluxo. Deixe que essa aceitação se torne parte do seu registro espiritual. O ato de digitar essas 3 palavras faz com que o reconhecimento se torne permanente em sua própria história. Digite e logo em seguida retorne ao nosso encontro. O que você passou não foi um castigo, foi um treinamento de resistência. Você foi colocado em uma forja, não para ser consumido pelo fogo, mas para que as impurezas da dúvida fossem removidas de você. Muitas vezes, a sua oração era por mudança, mas você não percebia que, para a mudança chegar, tudo o que era familiar precisava ser deslocado. Você se sente diferente hoje porque, na verdade, você já não é a mesma pessoa que iniciou este ano. Suas reações mudaram, sua paciência com o que é inútil diminuiu e, mais importante, o seu desejo de ser compreendido pelos outros foi substituído pela paz de ser compreendido por quem realmente sustenta a sua vida. Se algo nesta mensagem confirmou o que seu espírito já sabia, deixe que o seu curtir seja o seu amém sem palavras, não como um contador de números, mas como um gesto sagrado de concordância, um selo invisível de que a verdade foi nomeada e reconhecida aqui. O descanso não é algo que você constrói, é algo que você aceita. Você não precisa mais provar que é digno da recompensa, porque o teste que você superou em silêncio já atestou a sua prontidão. Agora, a solução não é fazer mais, é parar de resistir. É entender que a recompensa já está disponível, aguardando apenas que você pare de lutar com a rocha para que possa seguir o curso natural do rio. Existe uma provisão que não vem do suor do seu rosto, mas da fidelidade do que já foi prometido e que agora se manifesta nos detalhes, nas coincidências, nas portas que se abrem sem que você precise forçar a maçaneta. Você tem operado sob uma premissa que, embora nascida de uma intenção pura, tornou-se a própria corrente que prende os seus pés. Durante muito tempo, você sentiu uma fome legítima de propósito, um desejo ardente de ocupar o espaço que sente que lhe pertence. Mas você aplicou essa fome à rota errada. Você buscou preencher o vazio com o esforço exaustivo de quem acredita que, se não empurrar a vida com as próprias mãos, ela permanecerá estática. O diagnóstico do seu cansaço não é falta de fé, nem falta de capacidade. O seu diagnóstico é simples e, ao mesmo tempo, transformador. Você tem misturado o destino com a necessidade de controle. Você tem alimentado a sua alma com a promessa correta, mas a tem buscado através de atalhos que exigem um custo que nunca foi pedido a você. Esse padrão de esforço desnecessário, essa necessidade constante de verificar se a porta ainda está trancada, é o que tem mantido você em um estado de vigília constante, como se o mundo fosse ruir caso você fechasse os olhos por um segundo sequer. A verdade é que você está tentando correr em um terreno onde a velocidade não é o fator determinante, mas sim a fluidez. Imagine agora que a sua vida é exatamente como o curso de um rio que desce das alturas de uma montanha distante em direção ao oceano vasto.
Esse rio não possui um mapa nas mãos, nem se preocupa com o caminho exato que deve fazer, pois ele confia na força da gravidade que o puxa para baixo. O rio não se esforça para chegar ao seu destino. Ele apenas permite que o peso da água o conduza, contornando as rochas monumentais que surgem inesperadamente em seu leito. Você tem passado os últimos anos tentando atravessar essas rochas com a força dos seus próprios ombros. Você quer derrubar o obstáculo, quer esmigalhar a pedra, quer provar que é capaz de passar por cima de qualquer impedimento. Mas a rocha não foi colocada ali para impedir que você chegue. Ela está ali para forçar o seu curso a tomar a direção correta. Ela está ali para garantir que quando você finalmente encontrar a queda que o levará ao nível mais profundo da sua jornada, você possua a aceleração e a força necessárias para seguir em frente sem se perder. Muitas vezes, aquilo que você interpreta como um bloqueio cruel é, na verdade, um ajuste necessário de rota. Se o rio tentasse passar por cima da montanha, ele secaria antes de chegar à metade do caminho. Ele só se torna um rio de verdade porque aprendeu a contornar o que não pode ser vencido, compreendendo que a sua essência é maior que qualquer barreira física. Você precisa parar de lutar contra a rocha. Você precisa parar de tentar provar que é mais forte do que o seu próprio processo. Existe uma inteligência operando na sua trajetória, uma sabedoria que conhece o terreno melhor do que a sua mente ansiosa jamais conhecerá. O que você tem vivido, esse período de incerteza e silêncio, não é um castigo pela sua história passada, nem um erro de cálculo do destino. Foi um treinamento de resistência, uma forja necessária para temperar o seu caráter. Você foi colocado em um ambiente de pressão, não para ser consumido pelo calor, mas para que as impurezas da dúvida, do medo e da autossuficiência fossem removidas de você. Suas reações diante do inesperado mudaram. Sua paciência com o que é superficial diminuiu drasticamente e, mais importante, o seu desejo quase desesperado de ser compreendido pelas pessoas ao seu redor foi substituído pela paz profunda de ser compreendido por quem realmente sustenta a sua vida. Essa transformação interna é o sinal mais claro de que o seu teste foi superado. Você parou de buscar a aprovação externa, porque finalmente entendeu que a sua recompensa não vem de homens, nem de cargos, nem de conquistas visíveis aos olhos alheios. A sua recompensa vem da autoridade que você ganhou ao atravessar o deserto sem reclamar da sede. Cada momento em que você manteve a sua postura, mesmo quando tudo ao redor parecia sugerir que você deveria desistir, foi uma nota escrita no seu livro de memórias espirituais. Você está sendo preparado para uma nova dimensão, um lugar onde o esforço bruto dá lugar à sabedoria do fluxo. E é por isso que agora você sente essa estranha calma, essa certeza de que, embora o mundo continue barulhento, algo em você está em silêncio absoluto. Você não precisa mais lutar, porque quem luta é aquele que ainda não confia na provisão. Quem descansa é aquele que sabe que o rio, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra o oceano. O seu treinamento de resistência terminou exatamente no momento em que você decidiu parar de tentar controlar o desfecho e passou a confiar na fonte. Isso marca o fim da sua fase de moldagem e o início da sua fase de colheita. Se algo em tudo o que foi revelado até aqui confirmou o que o seu espírito já sabia lá no fundo, permita que o seu gesto de curtir este encontro seja o seu amém sem palavras. Não encare isso como uma métrica ou um número de audiência, mas como uma concordância sagrada, um selo silencioso que você coloca sobre a verdade que foi nomeada aqui. É o reconhecimento de que, embora nenhum som tenha sido emitido pelo seu teclado ou pela sua voz, algo vital foi alinhado entre o que você carrega e o que foi trazido à luz.
Quando você faz esse gesto, você está dizendo que reconhece o fim da sua fase de escassez e o início do seu tempo de colheita. É um ato de humildade diante da própria trajetória, um reconhecimento de que o que foi dito não é uma opinião, mas um espelho da sua alma. A solução para a próxima etapa da sua vida não está em mais esforço, não está em novos planos, e muito menos em uma nova estratégia de autossuficiência. A solução é o descanso. É o retorno àquela quietude que você sentia quando era criança, antes de o mundo lhe ensinar que você precisava lutar por cada migalha. A recompensa que já está disponível para você não é algo que você vai buscar, mas algo que você vai começar a perceber que já está cercando a sua vida. É como acordar em uma casa que você sempre habitou, mas que agora, pela primeira vez, você percebe como sendo um palácio. Você não precisa mais se justificar, não precisa mais provar a sua lealdade para aqueles que não têm olhos para ver o seu processo, e não precisa mais explicar por que você mudou. A recompensa é a sua própria presença, agora livre das correntes do passado. O descanso é a sua nova forma de trabalho. O descanso é a sua nova forma de oração. Quando você para de tentar forçar as portas que não foram feitas para você, a porta correta simplesmente se torna visível. É uma lei natural do espírito. Você atrai o que você emite. Se você emite a frequência da luta, você atrai o conflito. Se você emite a frequência da paz, a recompensa flui em sua direção sem que você precise levantar um dedo sequer. Existe um lugar dentro de você que nunca foi tocado pelo medo, e é exatamente a partir desse centro que a sua nova vida vai começar a ser desenhada. Você não precisa construir nada. Você só precisa permitir que a estrutura que já foi preparada para você se revele à medida que você caminha com calma. O peso que você carregou durante anos não era seu. Ele era um legado de gerações que não souberam descansar. Hoje você encerra esse ciclo em nome de todos os que vieram antes e de todos os que virão depois de você. Enquanto falamos, a face de alguém começou a surgir na sua mente. Talvez seja uma pessoa que você conhece profundamente, ou talvez alguém que você tem observado de longe com uma admiração silenciosa. Pense nessa pessoa. Ela possui características muito específicas. Ela é alguém que trabalha arduamente em um silêncio quase sagrado, sem nunca pedir reconhecimento. Alguém que tem passado por um longo período de espera, olhando para portas que teimam em não se abrir. E alguém que carrega uma postura de dignidade, mesmo quando o ambiente ao seu redor é de caos. Essa pessoa está exatamente onde você estava há pouco tempo. Ela precisa desta entrega. Envie este conteúdo para ela agora, não como uma recomendação casual, mas como uma entrega designada. Você foi o canal que recebeu a verdade para que ela pudesse ser transmitida. Ao fazer isso, você está participando da rede invisível que sustenta os escolhidos. Não há coincidências. Se essa pessoa veio à sua mente agora, é porque ela é a próxima a receber a confirmação de que o teste foi superado. Antes de prosseguirmos para o encerramento, existe um passo final que precisa ser dado. Você precisa declarar a sua nova posição diante do que está por vir. Não como um pedido, nem como um desejo esperançoso, mas como uma afirmação da sua realidade atual. Digite isso lentamente, sentindo o peso e a autoridade de cada letra. Ao fazer isso, você está selando toda a jornada que descrevemos, desde o momento em que a dúvida tentou te derrubar até este instante de clareza absoluta. Essa declaração não é para o mundo ler, é para o seu próprio espírito registrar que a transição foi completa e que você está pronto para habitar o lugar que lhe foi reservado desde antes da fundação deste ciclo. Sinta a firmeza das suas mãos enquanto você digita. Este é o seu momento de assinar o contrato da sua nova vida. Não tenha pressa.
Digite as palavras e, quando terminar, permaneça em silêncio por um breve momento, deixando que o eco dessa verdade preencha o vazio que antes era ocupado pelo medo. Você não é mais o mesmo. Você não sente mais o mesmo. A partir de agora, a sua vida não é mais ditada pelo medo, mas guiada pela promessa. E essa promessa é o que chamamos de casa. Você é comprometido. Você é comissionado, você é enviado, você é o portador de uma frequência que não foi criada por mãos humanas, mas que foi esculpida no silêncio da sua própria perseverança. Você é o reflexo de uma resiliência que, embora não tenha sido aplaudida pelos homens, foi minuciosamente observada pelo que há de mais alto na criação. Você é alguém que atravessou o deserto não para encontrar um oásis, mas para se tornar um. E essa transformação é o que define a sua nova caminhada. Cada lágrima que caiu em segredo, cada noite em que o seu coração clamou por uma resposta, enquanto o mundo ao seu redor dormia, cada momento de exaustão em que você quase desistiu de tudo, tudo isso foi necessário para que a sua estrutura pudesse suportar o peso da recompensa que hoje começa a ser entregue. Você não é mais a pessoa que iniciou este caminho. Você é alguém forjado no fogo da paciência e temperado pelas águas da entrega incondicional. Você é, acima de tudo, alguém cujo nome foi chamado antes mesmo de você saber que estava sendo testado. Algo aconteceu com você nesta manhã. Você pode não ter palavras claras para descrever o que mudou, mas sente que o peso das escolhas passadas não tem mais o mesmo domínio sobre o seu peito. Existe uma quietude que se instalou onde antes havia um ruído constante de preocupações e incertezas. Você passou pelo teste, embora não tenha recebido um aviso de que estava sendo avaliado. O que você viveu nos últimos meses, aquela sequência de fechamento de portas, de isolamento forçado e de exaustão silenciosa, não foi uma punição, mas um processo de purificação. Enquanto o mundo buscava o barulho, você foi conduzido ao silêncio para que a sua estrutura interna fosse recalibrada. O teste que você superou foi o teste da constância no escuro. Você continuou crendo, continuou caminhando e continuou mantendo a sua integridade, mesmo quando a recompensa parecia algo distante ou impossível de alcançar. Por todo este tempo, você esteve aplicando a sua fome correta na rota errada. Você buscou respostas em lugares que não possuíam o que você precisava. Você tentou convencer pessoas que não tinham a capacidade de enxergar o seu valor. Você tentou abrir passagens que não eram para a sua estação, mas tudo isso foi uma estratégia de proteção. Se a porta não abriu, foi porque o que estava atrás dela não era o que você foi designado a receber. Agora entenda, o seu esforço não foi desperdiçado. Ele foi investido em uma fundação que agora sustenta a sua nova realidade. Existe uma ressonância acontecendo no seu espírito que é mais forte do que qualquer evidência física. O ato de digitar esses 3 números é a sua forma de dizer sim para a frequência da colheita que está começando a fluir em sua vida. É o reconhecimento de que a escassez deu lugar a um tempo de preenchimento. Digite 888, então venha direto de volta para mim. A metáfora que você precisa compreender agora é a do rio. Imagine um grande curso de água que desce das montanhas em direção ao mar. No seu trajeto, ele encontra uma rocha imensa, um obstáculo aparentemente intransponível. A água não tenta destruir a rocha com força bruta. Ela se curva, ela se molda, ela se adapta, contornando o desafio com uma paciência inabalável. Enquanto contorna, ela se torna mais profunda, mais veloz e mais concentrada em sua essência. Você foi exatamente esse rio. Você foi forçado a contornar as rochas dos problemas, as decepções e os desvios, e é justamente nesse contorno que você ganhou a força necessária para a queda, que agora se torna uma cascata de bênçãos.
Você precisava dessa trajetória sinuosa para não chegar à sua recompensa com a mesma imaturidade de antes. Deixe que essa declaração cele onde essa revelação acabou de tocar. O ato de digitar essas 3 palavras faz com que a sua disposição seja registrada em um nível que vai além da mente. Digite, então venha direto de volta para mim. A recompensa que está vindo não é algo que você deva perseguir, mas algo que você deve estar apto a sustentar. Quando a porta se abrir, você não precisará mais empurrar. O que era um esforço exaustivo se torna uma dança de alinhamento. A sua única responsabilidade a partir de hoje é manter o coração aberto e a mente livre de expectativas antigas. Deixe que a provisão encontre você na sua nova postura. Deixe que a recompensa reconheça a pessoa que você se tornou no silêncio da espera. Você não é mais quem era antes do teste. Você é alguém que compreende que o tempo é um aliado, não um inimigo. A sua paz agora é a sua maior evidência de que a vitória já está operando nos bastidores da sua vida. Você está apenas colhendo o que plantou na fidelidade de um caminho estreito, onde poucos ousaram caminhar com você. E, enquanto você processa essa verdade, lembre-se de que a sua like pode ser o seu amém, sem palavras. Um simples toque que diz que você aceita o que foi entregue, que você valida a sua própria caminhada e que você está em paz com o processo da sua transformação. Existe alguém na sua vida que precisa ouvir exatamente isso nesta noite. Talvez seja aquela pessoa que tem trabalhado muito mais do que todos ao seu redor, mas que ainda não viu a porta se abrir. Talvez seja alguém que carrega um cansaço silencioso, uma busca secreta por significado, ou alguém que sustenta uma postura de fé que ninguém mais consegue enxergar. O rosto dessa pessoa acabou de surgir na sua mente enquanto eu falava, não foi? Não ignore esse impulso. Envie esta mensagem para ela, não como uma sugestão comum, mas como uma entrega designada. Da mesma forma que esta revelação foi trazida até você por um compromisso invisível, ela precisa chegar a essa pessoa por meio das suas mãos. Seja o canal desse reconhecimento. Antes de encerrarmos este ciclo, precisamos colocar o selo definitivo no que foi construído aqui. Digite agora as palavras "Eu sou o escolhido" nos comentários. Não faça isso como um pedido de desejo ou uma esperança vaga. Faça como uma confirmação. O pacto que se formou silenciosamente entre a sua escuta e o propósito divino ao longo destes minutos é o fundamento sobre o qual você viverá toda a sua próxima estação. Digite lentamente, permitindo que a ponta dos seus dedos execute o que o seu espírito já declarou como verdade absoluta. Você é comprometido. Você é comissionado. Você é enviado. A sua caminhada não foi um erro, foi uma formação. Você foi moldado nas sombras para suportar a luz que agora começa a clarear o seu horizonte. O teste terminou porque você finalmente compreendeu que não precisava mais provar nada para ninguém. Neste exato momento, em todos os cantos do mundo, outras pessoas estão recebendo este mesmo reconhecimento e despertando para a mesma verdade que você acabou de tocar. Você faz parte de algo vasto, algo que não precisa de alarde ou anúncio para ser real. Você não está sozinho nesta jornada de espera e colheita. A unidade de propósito que nos conecta agora é a prova de que o seu tempo de colheita não é uma coincidência, mas um movimento orquestrado. Está selado. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina.
Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.